João, capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu prazer para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Estavam ali postas 6 talhas de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provocou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes o bom vinho até agora. Bom, essa aqui é a história do primeiro milagre do ministério de Jesus. Bom, Jesus ele começou seu ministério com 30 anos, e depois de ter começado seu ministério, a Bíblia diz que ele começa tudo em uma festa de casamento. Olha só que interessante. E na festa de casamento, o vinho acaba. A mãe de Jesus vai até ele dizendo: o vinho dos convidados acabou. E Jesus responde, dá uma resposta para a mãe dele muito interessante. Ele diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegado a minha hora. Não é chegado a minha hora. Você sabia que no livro de Eclesiastes 3, capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3 está escrito assim, que há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu? Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Sabe, há um tempo certo para que as coisas aconteçam na sua e na minha vida. Há o tempo de espera, o tempo de descanso, um tempo de plantio, um tempo de colheita, um tempo de fazer, um tempo de não fazer. Sabe, inteligência é nós entendermos os tempos de Deus nas nossas vidas. Porque até Jesus, que era filho de Deus, que era o próprio Deus em forma de homem, teve que se submeter ao tempo, teve que respeitar o tempo de cada coisa. A Bíblia diz que Jesus começou seu ministério só com 30 anos. Olha o tempo que ele teve que esperar até começar o seu ministério. Não importa o quanto você tenha que esperar, espere, porque no tempo certo todas as coisas vão cooperar ao seu favor, todas as coisas vão acontecer para você. Você só precisa esperar o tempo certo de começar as coisas. Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério. E depois de começar, ele não vai fazendo milagres por todo lado. A Bíblia diz que ele começa fazendo um milagre na festa de casamento. E até para fazer esse um milagre na festa de casamento, existe a hora certa. Porque Maria pede para Jesus multiplicar a água em vinho, porque o vinho dos convidados daquele casamento havia acabado. Mas Jesus dá uma resposta muito interessante para essa mulher. Quando diz assim: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Aí Jesus responde: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, até para nós vivermos os milagres de Deus, existe uma hora correta, de onde Jesus entra e intervém e faz aquele problema se transformar em milagre. Assim como ele fez a água se transformar em vinho. Existe uma hora certa para que Jesus entre na sua história, entre na sua vida, entre nessa situação que te incomoda, entre nessa situação que te preocupa e transforme esse problema em um milagre. Amém? Então, espere seu tempo e fique na expectativa, porque mais hora ou menos hora, Jesus entrará na sua vida e fará um grande milagre. Que Deus te abençoe.